Toda família tem seus segredos, não é mesmo? Aquelas histórias que moram no fundo de um baú, em caixas de sapato velhas, esperando que o tempo as apague. Mas algumas verdades são teimosas. Elas não se conformam com o pó e a escuridão. A minha era uma dessas. Uma verdade que, uma vez descoberta, tinha o poder de abalar os alicerces de tudo em que eu acreditava. Se você também é movido pela busca da verdade, por desvendar os mistérios que se escondem por trás das aparências, então peço que se junte a nós. Inscreva-se neste canal, pois a jornada que estou prestes a compartilhar é a prova de que as histórias mais silenciosas são as que mais precisam ser gritadas. E a minha começou no dia em que o chão da minha fé se abriu sob os meus pés. O ar daquela tarde de setembro em Araguari era tão denso e quente que parecia grudar na pele, dificultando a respiração. O sol, impiedoso, vazava pelas frestas da janela do quarto de costura, desenhando listras douradas sobre a poeira que dançava no ar. Eu estava ali, em meio a retalhos de chita e carretéis de linha, tentando organizar o que o tempo e a vida tinham deixado para trás nos armários de minha falecida mãe. Era uma tarefa que eu vinha adiando, um mergulho em memórias que doíam tanto quanto consolavam. Foi então que a vi, escondida no fundo do maleiro, atrás de uma pilha de colchas de fuxico amareladas, estava uma caixa de sapatos da marca Vulcabras, daquelas antigas, de papelão grosso e resistente. Não era uma caixa de minha mãe. A caligrafia na tampa, um Teresa quase apagado, pertencia à minha irmã. A curiosidade, uma centelha perigosa em meu peito de 74 anos, se acendeu. Com o corpo rangendo em protesto, subi num banquinho e puxei a caixa. O cheiro de guardado, uma mistura de naftalina e tempo, invadiu minhas narinas. Sentei-me na cadeira de balanço de palhinha, a caixa em meu colo. Meu coração, um velho tambor cansado, batia um ritmo descompassado. Havia uma hesitação em violar aquele segredo, um último reduto da privacidade de Teresa. Mas algo me impelia, uma força que eu não compreendia, um pressentimento que gelava a minha espinha apesar do calor sufocante. Minhas mãos, enrugadas e manchadas pelos anos de sol na roça, tremiam ao levantar a tampa. Dentro, repousavam dezenas de envelopes, amarrados com uma fita de cetim azul, agora desbotada. Não eram cartas de um namorado de juventude, como imaginei por um instante. A caligrafia no remetente era inconfundível, elegante e floreada, a mesma que preenchia os livros de batismo da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Eram de Padre Antônio. Um arrepio percorreu meu corpo. Padre Antônio, o guia espiritual de nossa família, o homem que nos casou, batizou nossos filhos e nos deu a extrema unção, o homem que visitava nossa casa todo fim de tarde para tomar um café e conversar sobre as coisas de Deus. Peguei o primeiro envelope. O papel era fino, quase transparente. Abri com um cuidado que não dedico a mais nada neste mundo. A data no topo da folha me transportou para 1968. Eu era uma jovem mãe, afundada em fraldas e preocupações com a colheita. Teresa era uma moça de 17 anos, de olhos brilhantes e uma fé que beirava a inocência. Comecei a ler, e com cada palavra, o chão sob meus pés se desfazia. Minha querida ovelha, minha pequena Teresa, começava a carta. A luz de seus olhos durante a missa de domingo ilumina meu espírito cansado. Deus, em sua infinita sabedoria, colocou em meu caminho a mais pura das flores, e é meu dever de pastor zelar por sua alma. Mas confesso, em segredo, que minha alma humana se agita com a proximidade de tamanha pureza. Quando suas mãos se juntam em oração, anseio que seja por mim. A leitura era um soco no estômago. O ar faltou em meus pulmões. Não era a carta de um guia espiritual. Era a carta de um homem que cobiçava a pureza que dizia proteger. As palavras eram um veneno adocicado, misturando passagens bíblicas com um desejo disfarçado, uma manipulação tão sutil que, para uma menina devota, pareceria apenas zelo divino. Continuei a ler, uma carta atrás da outra, ignorando a cãibra em minhas costas e a sede em minha garganta. As cartas se tornavam mais ousadas com o passar dos meses. Falavam de encontros para orientação espiritual na sacristia depois da última missa. Mencionavam o pecado do pensamento e a necessidade de confissões privadas e detalhadas para purificar a alma. Em uma delas, datada de 1969, a manipulação se tornava mais clara.
quase uma ameaça. Lembre-se, minha filha, que nosso elo é sagrado e secreto. A dúvida é uma ferramenta do demônio, e compartilhá-la com almas menos instruídas, como as de sua família, seria uma porta aberta para a perdição. Sua salvação depende de sua obediência e de seu silêncio. Deus nos observa e aprova nosso sacrifício. Naquele momento, o quarto pareceu girar. A imagem de minha irmã, Teresa, se formou em minha mente. Não a menina de 17 anos, mas a mulher que ela se tornou. Uma solteirona reclusa, de ombros curvados e um olhar perpetuamente triste, que nunca se afastava da sombra da igreja. A mulher que dedicou a vida a um Deus cujo representante na terra havia roubado sua juventude, sua alegria, sua chance de uma vida normal. A caixa de papelão em meu colo se tornou pesada como uma lápide. Dentro dela não havia apenas cartas. Havia a vida que minha irmã nunca teve. Havia o veneno que escorreu lentamente por sua alma durante 50 anos, enquanto todos nós, cegos pela fé, aplaudíamos o carrasco e o chamávamos de santo. O sol já se punha, pintando o céu de um laranja doentio. O som das cigarras havia sido substituído pelo coachar dos sapos. E eu estava ali, no meio da penumbra, com o coração em cacos, a fé estraçalhada e uma única certeza queimando em meu peito. O silêncio havia acabado. Meu nome é Dolores Martins. Hoje, quando me olho no espelho, vejo o mapa de uma vida longa, sulcos profundos ao redor dos olhos, testemunhas de risos e de lágrimas, mais lágrimas do que risos, se for para ser sincera. Meus cabelos, que um dia foram negros como a asa da graúna, agora são uma nuvem branca e rala, que insisto em prender num coque apertado na nuca. É um hábito, uma forma de manter as coisas no lugar, mesmo quando tudo por dentro está desmoronando. Nasci e me criei aqui mesmo, em Araguari. A cidade era menor, as ruas eram de terra, e o tempo parecia correr mais devagar. Meu pai, um homem de poucas palavras e mãos calejadas pela enxada, nos ensinou o valor do trabalho e o temor a Deus. Minha mãe, uma mulher de fé inabalável, nos ensinou a rezar o terço e a nunca questionar a palavra do padre. A casa era simples, de paredes caiadas e chão de cimento queimado, mas era um lar regido pela ordem, pela rotina e pela religião. Teresa era 5 anos mais nova. Enquanto eu era pé no chão, prática e um tanto arredia, ela era feita de sonhos e suspiros. Vivia com a cabeça nas nuvens, desenhando anjos nas beiradas dos cadernos e cantando no coro da igreja com uma voz que diziam era um presente de Deus. Ela era a delicadeza da casa, a flor que todos nós, com nossas mãos rústicas, tínhamos medo de tocar para não amassar as pétalas. Casei-me com 19 anos. Joaquim, meu marido, era um homem bom, mas seco como a terra do cerrado na estiagem. O amor dele não vinha em palavras bonitas ou em gestos de carinho. Vinha na lenha empilhada para o fogão, no milho colhido antes da chuva, na certeza de que nunca nos faltaria o de comer. Tivemos 3 filhos, 2 homens e uma mulher, que criei entre a lida na roça e o fogão a lenha. Minha vida era um ciclo interminável. Acordar antes do sol, cuidar dos animais, fazer o almoço, lavar roupa no tanque, remendar as calças dos meninos, rezar antes de dormir. Não havia tempo para questionamentos. Havia apenas o trabalho a ser feito, a família a ser cuidada, a fé a ser seguida. Nesse cenário, Padre Antônio era mais do que um padre. Era uma autoridade, um conselheiro, quase um membro da família. Ele chegou à paróquia ainda jovem, cheio de energia e com um sorriso que parecia capaz de absolver qualquer pecado. Tinha o dom da palavra. Seus sermões não eram apenas rezas decoradas, eram histórias que nos faziam sentir mais perto do céu. Ele sabia o nome de cada um de nós, perguntava sobre a saúde dos mais velhos, sobre a colheita, sobre as notas das crianças na escola. Sua presença em nossa casa era uma honra. Minha mãe preparava o melhor café, o bolo de fubá mais fofo. Ele se sentava em nossa mesa simples e, por uma hora, nossa casa se enchia de uma aura de santidade. E ele sempre dedicava uma atenção especial a Teresa. Esta menina tem a alma de uma santa, ele dizia, pousando a mão sobre a cabeça dela. Precisamos cuidar bem deste lírio do campo, para que os espinhos do mundo não a firam. Nós todos concordávamos, orgulhosos. Eu via o jeito que Teresa corava, o brilho em seus olhos. Para mim, era a admiração de uma jovem devota por seu guia espiritual.
Como eu poderia ter imaginado a podridão que se escondia por trás daquela máscara de benevolência? Como eu, que me orgulhava de ser atenta e prática, pude ser tão cega? Essa pergunta me assombra desde que li a primeira carta. A culpa é uma companheira cruel. Ela se senta ao meu lado durante o café da manhã, me acompanha na horta enquanto arranco o mato e se deita comigo à noite, sussurrando em meu ouvido. Eu estava ocupada demais vivendo minha própria vida, uma vida de suor e obrigações, para perceber as correntes invisíveis que estavam sendo forjadas ao redor da minha irmã. Enquanto eu lutava contra a seca e as pragas na lavoura, Teresa lutava uma batalha silenciosa e solitária, dentro dos muros da igreja, um lugar que deveria ser seu refúgio e se tornou sua prisão, e eu não vi. Ninguém viu. Ou talvez, no fundo, tenhamos nos recusado a ver, porque a verdade era desconfortável demais, chocante demais. Era mais fácil acreditar no santo de batina do que na tristeza inexplicável nos olhos de uma menina. Agora, com as cartas sobre a mesa da cozinha, a imagem no espelho me acusa. A mulher de cabelos brancos e rosto vincado não é apenas uma sobrevivente de uma vida dura. É uma testemunha que se manteve em silêncio por não saber que havia um crime. E a pergunta que me queima por dentro não é mais como não percebi, mas sim o que farei agora. Para entender o tamanho da tragédia, é preciso entender quem era Teresa antes que a sombra de Padre Antônio a cobrisse por completo. Fecho os olhos e consigo vê-la. Uma menina de tranças grossas, correndo descalça pelo quintal, com um vestido de chita rodado que minha mãe costurara. Ela ria de um jeito que fazia o som de sinos, um riso cristalino que contagiava a casa inteira. Teresa tinha um dom para as coisas delicadas. Suas mãos, que nunca se acostumaram com a aspereza da enxada, eram capazes de bordar as toalhas de altar mais lindas, com flores e arabescos que pareciam ter vida própria. Ela conversava com as plantas, e o canteiro de 11 horas sob sua janela era o mais florido da vizinhança. Ela não via o mundo como eu, em tons de cinza, de prático e inútil. Para Teresa, tudo tinha cor, poesia e um propósito divino. Sua fé era a parte mais central de sua existência. Não era uma fé imposta como a minha, que se resumia a obrigações e rituais. A fé de Teresa era uma relação de amor. Ela via Deus no voo de um beija-flor, na primeira chuva depois da estiagem, na massa do pão crescendo. A igreja era sua segunda casa, o coro era seu palco, e a Bíblia, seu livro de histórias preferido. Lembro-me de uma quermesse de São João, pouco antes de Padre Antônio chegar à cidade. Teresa, com seus 15 anos, foi eleita a rainha do milho. Usava um vestido branco com fitas coloridas e uma coroa de flores de papel crepom na cabeça. Seus olhos brilhavam mais que as fogueiras. Ela dançou a quadrilha com uma alegria tão pura, tão contagiante, que até meu pai, um homem que raramente sorria, foi visto com um canto de boca levantado. Naquela noite, ela era a personificação da juventude e da esperança. Então, Padre Antônio chegou, e lentamente a luz começou a se apagar. A transformação não foi abrupta, foi um processo lento, insidioso, como uma doença que consome a pessoa por dentro, sem dar muitos sinais externos. Primeiro, ela se afastou das amigas. As conversas sobre rapazes, festas e sonhos de casamento foram substituídas por longas discussões sobre teologia e a vida dos santos. São coisas mundanas, Dolores, ela me dizia, quando eu a questionava. Padre Antônio diz que minha vocação é mais elevada. Depois, seu riso se tornou raro. O brilho em seus olhos foi substituído por uma seriedade que não combinava com seu rosto jovem. Ela passava cada vez mais tempo na igreja, não apenas nas missas, mas em retiros espirituais, horas de adoração e conversas de orientação com o padre. Quando voltava para casa, parecia exausta, não de um cansaço físico, mas de um esgotamento de alma. Seus ombros começaram a se curvar, como se carregasse um peso invisível. Na época, atribuímos tudo à sua devoção. Teresa é uma beata, diziam os vizinhos, alguns com admiração, outros com um pingo de escárnio. Minha mãe se enchia de orgulho. Minha filha, uma serva de Deus. Ela suspirava, feliz. Meu pai, em seu pragmatismo, se preocupava que ela não fosse se casar, mas não ousava questionar as coisas de Deus. E eu? Eu sentia que algo estava errado. Eu via a melancolia se instalar em seu rosto como uma máscara permanente.
Tentei conversar com ela algumas vezes. Teresa, você não acha que está exagerando? Você precisa viver, conhecer gente, namorar. A reação dela era sempre a mesma. Um olhar assustado. Você não entende, Dolores. Este é o meu caminho. É um caminho de sacrifício, mas é o que Deus quer para mim. Padre Antônio me ajuda a entender a vontade do Senhor. A menção ao nome dele era um muro que se erguia entre nós. Eu não podia competir com a palavra de um homem de Deus. Eu era a irmã mais velha, a mundana, a que se preocupava com contas e com a próxima colheita. Ele era o portador da verdade divina. Desisti de tentar, e esse é um dos meus maiores arrependimentos. Com o passar dos anos, Teresa se tornou a figura que a cidade conhecia. A solteirona devota, sempre de vestido escuro e com um terço nas mãos. A alegria da rainha do milho foi enterrada sob camadas de culpa, medo e obediência. A menina que conversava com as flores se calou. Agora, segurando as cartas amareladas, entendo que não foi a fé que a transformou, foi a perversão da fé. Padre Antônio não cultivou a alma dela. Ele a podou, a envenenou, a moldou para que servisse a seus próprios desejos egoístas. Ele pegou a devoção mais pura que já conheci e a transformou em uma jaula. E minha irmã, a menina que sonhava com anjos, passou a vida inteira presa dentro dela, convencida de que aquela prisão era o paraíso. Padre Antônio não era um homem que passava despercebido. Era alto, com ombros largos que preenchiam a batina preta, e uma voz de barítono que ressoava pela nave da igreja, capaz de fazer até o mais cético dos homens sentir um arrepio. Seus cabelos, na época, eram negros e espessos, com umas ondas que lhe caíam sobre a testa quando ele se empolgava no sermão. Mas o que realmente cativava as pessoas eram seus olhos. Eram de um castanho escuro, quase preto, e tinham uma intensidade que parecia ler a alma de quem o encarava. Ele sabia como usar aquele olhar, ora com uma doçura paternal, ora com uma severidade que impunha respeito. Ele era mestre em criar uma aura de santidade ao seu redor. Falava com pausas dramáticas, usava metáforas que o povo simples entendia e tinha o talento de fazer cada pessoa se sentir especial. Quando ele apertava a mão de um lavrador, olhava-o nos olhos e perguntava sobre sua família, o homem se sentia visto, importante. Quando ele elogiava o bordado de uma senhora, ela passava a semana inteira flutuando. Ele era um psicólogo nato, um ator talentoso e um manipulador genial. Lembro-me vividamente de suas visitas à nossa casa. Ele chegava sempre no final da tarde, quando o sol começava a perder a força e uma brisa suave soprava do pasto. Minha mãe corria para passar o café. Meu pai largava as ferramentas e eu chamava as crianças para dentro, para que tomassem a bênção. A casa se transformava. O silêncio respeitoso tomava conta do ambiente. Ele se sentava à mesa da cozinha, na cadeira da cabeceira que era de meu pai, e todos nós nos sentávamos ao redor, como discípulos. Ele falava sobre a importância da família, da fé, do trabalho honesto. Elogiava a comida de minha mãe, a força de meu pai, a educação dos meus filhos. E então, seus olhos se voltavam para Teresa. Era uma mudança sutil, mas hoje, em retrospecto, é gritante. Seu tom de voz se tornava mais suave. O olhar intenso se transformava em algo que, na época, eu interpretei como ternura. E você, minha pequena cotovia? Cantou para Nosso Senhor hoje? Teresa, que era tímida com todos, se abria com ele. Falava sobre suas leituras, sobre suas dúvidas espirituais, sobre as canções que estava aprendendo para o coro. E ele a ouvia com uma atenção que não dedicava a mais ninguém. Inclinava-se em sua direção, a mão grande e pálida às vezes, tocando de leve o braço dela, num gesto que parecia de encorajamento, mas que agora me causa repulsa. Houve um episódio que enterrei no fundo da minha memória, mas que as cartas desenterraram com uma violência brutal. Foi no aniversário de 18 anos de Teresa. Estávamos todos na sala depois do jantar. Padre Antônio apareceu de surpresa, dizendo que viera trazer um presente para a filha mais devota da paróquia. Ele tirou do bolso da batina uma pequena caixa de veludo. Dentro, havia um medalhão de prata com a imagem de Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Era um presente bonito, até delicado demais. Mas o que me incomodou foi o que aconteceu em seguida. "Deixe-me colocar em você, minha filha", ele disse, com aquela voz aveludada.
Ele se postou atrás de Teresa, que estava sentada. Suas mãos, ao colocar o colar no pescoço dela, demoraram-se ali mais do que o necessário. Seus dedos roçaram a nuca dela, e eu vi, da minha cadeira, um tremor percorrer o corpo da minha irmã. O rosto dela, refletido no pequeno espelho da estante, estava corado, uma mistura de embaraço e algo mais, algo que eu não soube decifrar. O ar na sala ficou pesado por um instante. Minha mãe suspirou, emocionada. Que gesto tão bonito, padre. Um verdadeiro pai para nossas filhas. Meu pai apenas anuiu com a cabeça, desconfortável com qualquer demonstração de afeto. Eu senti uma pontada de estranheza, um alarme mudo que não soube interpretar. Era íntimo demais, inapropriado. Mas quem era eu para questionar um homem de Deus? Afastei o pensamento, me acusando de ter uma mente maliciosa. Classifiquei a cena como um gesto de puro zelo pastoral. Hoje, essa memória me queima. Vejo a cena com outros olhos. Vejo a vulnerabilidade de Teresa, a audácia calculada dele, a cegueira de todos nós. Ele não estava apenas colocando um colar. Estava marcando seu território. Estava testando os limites, bem debaixo de nossos narizes, protegido pela sua batina e pela nossa fé cega. Ele transformou nossa casa, um lugar de segurança, em seu palco particular. E nós, a plateia, aplaudimos, sem perceber o drama sombrio que se desenrolava no centro do palco. A noite desceu sobre Araguari, mas em minha casa, nenhuma luz se acendeu. A escuridão do lado de fora era um reflexo da que tomara conta de mim. Teresa já dormia, ou ao menos se recolhera ao seu quarto, alheia à tempestade que se formava sob o mesmo teto. Eu não conseguia pregar os olhos. A caixa de sapatos estava sobre a mesa da cozinha, e as cartas, espalhadas, pareciam sussurrar segredos profanos na quietude da madrugada. Com as mãos trêmulas, acendi a lamparina a querosene. A chama dançou, projetando sombras alongadas nas paredes, transformando os objetos familiares em figuras monstruosas. Sentei-me e continuei minha vigília. Precisava ler tudo, entender a extensão do dano, mergulhar até o fundo daquele poço de sujeira. As cartas não estavam em ordem cronológica, e a desorganização delas espelhava o caos em minha mente. Peguei uma ao acaso. A data era de 1972. Teresa já teria 21 anos. A linguagem havia mudado. A doçura paternalista dera lugar a uma intimidade possessiva, quase febril. Teresa, meu tormento e minha paz. Hoje, durante a confissão, senti a urgência de sua alma buscando a minha. Suas palavras, seus pecados sussurrados, são a música mais doce e torturante que já ouvi. Você fala de tentações, de pensamentos impuros, mas não entende, minha pequena, que a maior tentação é você, é a sua presença, a sua inocência que me desafia, que me faz questionar meu próprio juramento. Rezo para que Deus me perdoe por desejar tanto a salvação de uma única ovelha, a ponto de esquecer o resto do rebanho. Meu estômago se revirou. Ele a estava manipulando para que ela se sentisse a pecadora, a tentadora. Ele invertia os papéis com uma habilidade diabólica, colocando sobre os ombros dela o peso de sua própria luxúria. Ela, que só buscava a absolvição, recebia em troca uma teia de culpa e desejo que a aprisionava ainda mais. Encontrei outra carta, sem data, mas o papel jamais amarelado, a tinta um pouco borrada, como se tivesse sido tocada por lágrimas. Você se afastou. Senti sua distância na missa de hoje. Seu olhar não buscou o meu. Sua mão tremeu ao receber a hóstia. O que a aflige, minha filha? Seria a maledicência do povo? As palavras vazias daqueles que não compreendem a profundidade de nossa ligação espiritual? Não dê ouvidos a eles. São almas pequenas, incapazes de entender um laço abençoado por Deus. Lembre-se do que lhe disse. Seu caminho é ao meu lado. Longe de mim, você se perderá no deserto do mundo. Volte para seu pastor. Sua ausência é um espinho em meu coração. Era uma ameaça velada, disfarçada de preocupação. Ele a isolava, a convencia de que o mundo lá fora era perigoso e que apenas ele poderia protegê-la. Ele a fazia acreditar que qualquer dúvida ou instinto de autopreservação que ela pudesse ter era, na verdade, uma falha espiritual. A cada parágrafo, a raiva dentro de mim crescia, uma brasa que se transformava em fogo. A raiva de Padre Antônio, por sua crueldade e hipocrisia. A raiva da minha família, por nossa ingenuidade. E uma raiva imensa de mim mesma,
por ter estado tão perto e não ter visto nada. Lembrei-me das vezes em que Teresa aparecia com os olhos inchados de chorar. É a emoção de sentir a presença de Deus, minha mãe dizia. Agora eu sabia que não era emoção. Era desespero. A noite avançava. O galo cantou ao longe, anunciando as primeiras horas da manhã. Mas para mim, a noite estava apenas começando. Encontrei o que parecia ser uma das últimas cartas, escrita numa caligrafia mais apressada, quase raivosa. Sua recusa em me encontrar na sacristia ontem foi um ato de rebeldia infantil, Teresa. Você está testando a paciência de Deus e a minha. Acha que pode simplesmente descartar a orientação que lhe ofereci por tantos anos? Acha que pode se confessar com outro, em outra paróquia? Eu sou seu guia. Sua alma me pertence. Não me force a tomar medidas que nos envergonharão a ambos. Obedeça, pelo bem de sua salvação eterna. Ali estava. A máscara caíra por completo. Não havia mais disfarce de zelo, nem palavras adocicadas. Era controle puro e simples. Abuso de poder em sua forma mais nua. Ele a tinha encurralado, usando a própria fé dela como arma. A salvação eterna, a maior promessa de sua religião, tornara-se a moeda de troca para sua submissão. Quando a primeira luz do dia filtrou-se pela janela, eu estava exausta, mas com uma clareza terrível. Eu tinha em minhas mãos a prova de um crime que não deixava marcas no corpo, mas que devastava a alma. Um crime cometido em nome de Deus, protegido pelo silêncio e pela reverência. Juntei as cartas, empilhei-as com cuidado e as coloquei de volta na caixa. Mas eu não aguardei. Deixei-a ali, no centro da mesa da cozinha. Ela não era mais um segredo de Teresa. Era a minha cruz, a minha missão. O sol nasceu, iluminando um mundo que para mim jamais seria o mesmo. A paz da minha velhice havia sido roubada. Em seu lugar, nascera uma guerreira. O cheiro de café coado no pano invadiu a casa. Uma rotina de 50 anos que, naquela manhã, pareceu um ato estranho e deslocado. Minhas mãos se moviam no automático, preparando o desjejum, mas minha mente estava longe, revivendo as palavras, as ameaças, a manipulação contida naquelas folhas amareladas. Teresa entrou na cozinha em silêncio, como sempre fazia. Seus pés descalços mal faziam barulho no cimento queimado. Usava um vestido simples, de um cinza desbotado, e seus cabelos brancos, mais ralos que os meus, estavam presos de qualquer jeito. Ela se sentou à mesa, os ombros curvados para a frente, o olhar baixo, fixo na toalha de plástico que cobria a madeira. Bom dia, ela murmurou, a voz fraca, quase um sopro. Bom dia, respondi, minha voz mais áspera do que eu pretendia. Coloquei a xícara de café na sua frente. Sua mão, fina e com veias saltadas, tremeu ao pegá-la. E então, seus olhos se ergueram e encontraram a caixa de sapatos sobre a mesa. O tempo parou. O som da vida lá fora, os galos, o carro de leite passando na rua, o latido do cachorro do vizinho, tudo desapareceu. Ficamos apenas nós duas, a caixa e o silêncio ensurdecedor que se instalou entre nós. O rosto de Teresa perdeu toda a cor. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Seus olhos, normalmente opacos e resignados, se arregalaram com uma expressão de pânico puro, o mesmo pânico de uma criança pega em flagrante. Ela não olhou para mim. Olhou para a caixa como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Eu li suas cartas? Eu sei o que aquele monstro fez com você? Qualquer palavra que eu escolhesse seria uma violência, uma invasão a uma ferida que ela mantivera escondida por toda a vida. Então esperei. Ela baixou a cabeça novamente, o corpo todo encolhido, como se quisesse desaparecer. As mãos, que antes tremiam, agora estavam paralisadas sobre a mesa, uma de cada lado da xícara intocada. Vi uma lágrima solitária escorrer por seu rosto enrugado e pingar sobre a toalha. Depois outra, e outra. Ela não soluçava, apenas chorava em silêncio. Um choro contido, acostumado a não fazer barulho. Aquele choro silencioso foi a confissão que eu não pedi, mas que precisava. Foi a confirmação de tudo. Meu primeiro impulso foi abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que agora eu estava ali para protegê-la. Mas eu me contive. Que direito eu tinha de oferecer consolo agora, depois de 50 anos de cegueira? Meu consolo pareceria hipócrita. Em vez disso, puxei uma cadeira e me sentei ao lado dela. Não de frente. Ficamos as duas, lado a lado, olhando para a parede à nossa frente,
como se assistíssemos a um filme que só nós podíamos ver. O filme de sua vida roubada. O dia amanheceu por completo. O sol entrou pela porta da cozinha, iluminando a poeira que flutuava entre nós. E pela primeira vez, eu olhei para minha irmã e a vi de verdade. Não como a beata, a esquisita, a solteirona. Eu vi a menina de 17 anos, assustada e confusa, presa numa teia de aranha emocional. Vi a jovem mulher lutando contra um poder que ela fora ensinada a venerar. Vi a mulher de meia idade se resignando a uma vida de solidão e tristeza, acreditando que aquela era sua penitência por pecados que não eram seus. E vi a idosa ao meu lado, cujo corpo inteiro era um testemunho de dor. Os ombros curvados não eram de velhice, eram do peso da vergonha. O olhar baixo não era de timidez, era de quem aprendeu a não encarar o mundo de frente. O silêncio dela não era de paz, era o silêncio de uma prisão. Senti uma onda de amor por ela, um amor protetor e feroz, como o que sentia pelos meus filhos quando eram pequenos. Um amor misturado a uma raiva tão profunda que me fez tremer. Lentamente, estendi minha mão e a coloquei sobre a dela, que estava fria como gelo. Ela se assustou com o toque. Seu corpo deu um pequeno salto, mas não recuou. Seus dedos se curvaram levemente ao redor dos meus. Foi um toque mínimo, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Não trocamos uma única palavra naquela manhã. O café esfriou nas xícaras. A caixa de sapatos permaneceu na mesa. Um monumento à nossa dor compartilhada. Mas algo fundamental havia mudado. O muro de segredos que nos separava havia ruído. E naquele silêncio, pela primeira vez em décadas, não éramos apenas duas velhas dividindo uma casa. Éramos novamente irmãs. A mente humana é uma coisa curiosa. Às vezes, uma imagem, um cheiro, uma palavra pode destrancar uma porta que esteve fechada por anos, revelando uma sala cheia de memórias que pensávamos ter perdido. Enquanto eu estava sentada ao lado de Teresa, o silêncio pesado entre nós, uma dessas portas se abriu em minha cabeça. A imagem que surgiu foi nítida e colorida, como se tivesse acontecido ontem. Era a quermesse de São Pedro, de 1970. Eu estava com meu filho mais velho no colo, então um bebê de poucos meses, e tentava acalmá-lo do choro assustado, com o barulho dos fogos de artifício. A Praça da Matriz estava apinhada de gente. O cheiro de amendoim torrado e quentão se misturava no ar. A sanfona chorava uma música animada, e os casais dançavam ao redor da fogueira. Eu procurava por Joaquim, que tinha ido buscar uma paçoca para mim. Foi quando eu a vi. Teresa estava perto da barraca do leilão, conversando com Padre Antônio. Ela não estava sorrindo. Seu rosto, iluminado pela luz vacilante da fogueira, tinha uma expressão de angústia. Ela falava em voz baixa, gesticulando com as mãos de forma nervosa. Padre Antônio, por outro lado, estava calmo, quase paternal. Ele a ouvia com a cabeça inclinada, um leve sorriso nos lábios. Ele dizia algo, e ela balançava a cabeça negativamente. Então, ele fez um gesto que, na época, me pareceu de consolo. Ele pousou a mão no ombro dela e a apertou com firmeza, inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido. O que me chamou a atenção, o que ficou gravado em algum canto esquecido da minha memória, foi a reação de Teresa. Ela não relaxou com o toque. Pelo contrário, seu corpo enrijeceu. Ela deu um passo para trás, como se o toque dele a tivesse queimado. Seus olhos varreram a multidão, assustados, e por um segundo encontraram os meus. Havia um apelo mudo em seu olhar, um pedido de socorro que eu não soube decifrar. Naquele instante, uma das amigas dela a chamou para a quadrilha. O momento se quebrou. Teresa se virou e se juntou ao grupo, forçando um sorriso no rosto. Padre Antônio me viu olhando e acenou para mim, o mesmo sorriso benevolente de sempre estampado no rosto. Eu acenei de volta, e quando Joaquim chegou com a paçoca, a cena já tinha sido arquivada como mais uma conversa espiritual entre o padre e minha irmã devota. Mas agora, com o conhecimento das cartas, aquela memória se transformava em algo sinistro. A conversa não era sobre fé, era um confronto. A angústia no rosto dela não era dúvida espiritual, era medo. O aperto no ombro não foi um gesto de consolo, foi um ato de posse, um aviso. O sussurro no ouvido não foi uma palavra de conforto. Foi uma ordem, uma ameaça. O olhar dela, aquele olhar desesperado que cruzou a praça e me encontrou, não era um simples olhar. Era um grito de socorro. Um grito que eu ouvi, mas não entendi. A lembrança me atingiu com a força de uma onda.
me deixando sem ar. Como pude ser tão cega? A verdade estava ali, na minha frente, dançando ao redor da fogueira da quermesse. Mas eu estava ocupada demais com meu bebê, com minha paçoca, com a minha vida. A culpa, que antes era uma brasa, agora era uma fornalha. Não era apenas por não ter visto, era por não ter querido ver. No fundo, era mais fácil, mais confortável, acreditar na santidade do padre e na devoção da minha irmã. Questionar aquilo seria questionar a base de todo o nosso mundo, a família, a comunidade, a própria fé. Seria abrir uma caixa de Pandora. E eu, como todos ao meu redor, preferi mantê-la fechada. Agora, a caixa estava aberta sobre a mesa da minha cozinha. E os monstros que saíram dela não eram apenas a crueldade de um homem e o sofrimento de uma mulher. Eram também a minha omissão, a minha conveniência, a minha covardia. Olhei para Teresa, que ainda chorava em silêncio ao meu lado. Ela não havia gritado naquela noite na praça. Ela não havia gritado em nenhum dos dias dos últimos 50 anos. Mas eu podia ouvir seu grito agora. E ele era ensurdecedor. O nascimento de um plano. Os dias que se seguiram foram estranhos, suspensos no tempo. A rotina da casa continuava. O café, a limpeza, o almoço. Mas tudo era feito num silêncio denso, carregado de palavras não ditas. Teresa e eu nos movíamos pela casa como duas sombras. A caixa de cartas continuava na mesa da cozinha, uma presença constante, uma testemunha muda. Teresa a evitava com o olhar, contornando a mesa para não passar perto dela. Eu, ao contrário, a encarava toda vez que passava. Ela se tornara o centro de gravidade da minha existência. Eu mal dormia. As noites eram longas, passadas em claro, revirando as cartas na mente e as memórias no coração. A raiva inicial havia se assentado, dando lugar a uma determinação fria e cortante. Eu não podia deixar as coisas como estavam. O silêncio que protegera Padre Antônio por tanto tempo tinha que ser quebrado. A verdade precisava vir à tona, não apenas por Teresa, mas por mim, pela memória dos meus pais, pela integridade da nossa fé, que ele havia profanado. Mas como? Minha primeira ideia foi a mais direta: confrontá-lo. Imaginei-me marchando até a casa paroquial, jogando as cartas na mesa dele e o forçando a confessar. Mas descartei a ideia quase imediatamente. Padre Antônio, agora um senhor de quase 80 anos, ainda era uma figura poderosa. Sua saúde podia estar frágil, mas sua reputação na cidade era inabalável. Ele negaria tudo. Diria que as cartas eram falsas, que eu era uma velha senil e vingativa. As pessoas acreditariam nele. Ele era o homem de Deus. Eu era apenas Dolores, a irmã da beata esquisita. Eu seria humilhada, e o sofrimento de Teresa seria exposto e ridicularizado. Então pensei em falar com as figuras importantes da cidade, o prefeito, o juiz, mas eles também eram seus amigos. Frequentavam a missa, sentavam-se no primeiro banco, contribuíam generosamente para as obras da paróquia. Pedir ajuda a eles seria como pedir à raposa para guardar o galinheiro. A impotência me corroía. Eu andava de um lado para o outro na sala, sentindo-me encurralada. Parecia uma batalha perdida antes mesmo de começar. Eu tinha a verdade nas mãos, uma verdade explosiva, mas não tinha como detoná-la sem que a explosão me destruísse junto. Foi numa tarde, enquanto eu estava na horta arrancando o mato com uma raiva contida, que a solução começou a se desenhar em minha mente. O sol estava forte, e o suor escorria pelo meu rosto. Cada mato que eu arrancava com força da terra era Padre Antônio. Cada raiz que se quebrava era o poder dele que eu queria destruir. Se ele era parte de uma estrutura, de uma instituição, então a minha briga não era só com o homem. Era com a instituição que permitia que homens como ele existissem e prosperassem. A igreja. A ideia me assustou. Eu, uma simples mulher do interior, desafiar a Santa Madre Igreja era como uma formiga declarando guerra a um elefante. A igreja tinha suas próprias leis, suas próprias hierarquias, seus próprios mecanismos para abafar escândalos e proteger os seus. Eu seria esmagada. Mas o que mais eu poderia fazer? Deixar que ele morresse em paz, reverenciado como um santo, enquanto minha irmã definhava em silêncio? Não, eu não podia. Lembrei-me de quando o bispo vinha a Araguari para as crismas. Um homem importante, que chegava num carro preto e era tratado com uma deferência quase real. Ele era o chefe de Padre Antônio, a autoridade máxima na região.
Se havia alguém a quem eu deveria levar aquela história, era a ele. A decisão se formou ali, no meio do meu canteiro de couves. Era um plano arriscado, aterrorizante. Eu teria que sair da minha cidade, ir até Uberlândia, onde ficava a sede da diocese. Teria que conseguir uma audiência com um homem que provavelmente nunca tinha ouvido falar de mim. Teria que apresentar minha história e as cartas, correndo o risco de ser chamada de louca, mentirosa, ou pior, de ser acusada de difamação. Mas era o único caminho, um caminho estreito e cheio de espinhos, mas o único que levava a alguma forma de justiça. Voltei para dentro de casa, lavei as mãos sujas de terra e fui até o telefone. Era um aparelho antigo, preto, de disco, que eu raramente usava. Procurei na lista telefônica o número da Cúria Diocesana de Uberlândia. Meu dedo tremia ao girar o disco. Depois de várias tentativas, uma voz feminina e impaciente atendeu. Cúria Diocesana, bom dia. Minha garganta estava seca. Bom dia. Eu gostaria de marcar uma audiência com o senhor bispo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Qual o assunto? A voz perguntou, fria e burocrática. Respirei fundo, buscando a coragem que não sabia que tinha. É um assunto particular e muito grave, sobre um padre desta diocese. A mulher hesitou. Senti sua desconfiança através do fio, mas minha voz, embora trêmula, tinha um peso de urgência que ela não pôde ignorar. Seu nome? Ela perguntou por fim. Dolores Martins. Aguarde um momento. A espera pareceu uma eternidade. O som do meu próprio coração batia em meus ouvidos. Finalmente, a voz voltou. O bispo poderá recebê-la na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Seja pontual. E desligou. Eu fiquei ali, com o telefone mudo na mão, o corpo tremendo. Eu tinha feito. O primeiro passo, o mais difícil, tinha sido dado. A formiga havia marcado uma reunião com o elefante. Na noite anterior à minha viagem para Uberlândia, a ansiedade não me deixou dormir. O medo era uma criatura viva, se arrastando pelo meu quarto escuro, sussurrando dúvidas em meu ouvido. Quem é você para fazer isso? Eles vão rir da sua cara. Vão te destruir. Levantei-me e fui até a sala. A lua cheia entrava pela janela, banhando os móveis velhos numa luz prateada e fantasmagórica. Meus olhos pousaram no retrato de Joaquim, pendurado na parede. A fotografia era em preto e branco, tirada no dia do nosso casamento. Ele estava sério, o maxilar cerrado, o olhar fixo para a frente, como se encarasse o futuro com a mesma teimosia com que encarava a terra seca. Joaquim se foi há 10 anos. Um mal súbito o levou enquanto consertava uma cerca. Foi rápido, sem despedidas. Sua ausência deixou um silêncio que nunca foi totalmente preenchido. Ele não era um homem de carinhos, como eu já disse. Nossa relação foi construída mais na parceria do trabalho e no respeito mútuo do que no romance. Muitas vezes, eu me ressenti de seu jeito duro, de sua incapacidade de expressar sentimentos. Mas olhando para aquele retrato naquela noite, não foi o marido ausente que eu vi, foi o protetor. Joaquim tinha um código de honra rígido, quase primitivo. Para ele, a família era sagrada. Mexer com um dos seus era a pior ofensa que alguém poderia cometer. Lembro-me de uma vez em que um vizinho acusou injustamente nosso filho mais velho de ter roubado umas galinhas. Joaquim não disse uma palavra. Apenas caminhou até a casa do homem, encarou-o nos olhos e ficou ali, em silêncio, até que o vizinho, intimidado por aquela presença sólida e ameaçadora, retirasse a acusação. Ele não precisava de gritos ou de violência. Sua força moral bastava. E ele sempre teve um cuidado especial com Teresa. Mesmo achando-a sonhadora demais, ele a protegia. Se algum rapaz da vizinhança olhava para ela de um jeito mais atrevido na porta da igreja, o olhar de Joaquim era o suficiente para fazê-lo desviar o caminho. Ele via a fragilidade dela e, à sua maneira bruta, aguardava. O que você faria, Joaquim? Sussurrei para o retrato. Se você soubesse, o que você faria? A resposta veio clara em minha mente. Não com a voz dele, mas com a certeza do que ele representava. Ele não iria à diocese. Ele não escreveria cartas. O jeito de Joaquim era outro. Ele teria ido diretamente à casa paroquial, não para discutir, mas para resolver. Sua justiça era simples e direta. Sem a restrição que me foi imposta para esta narração, a de não haver agressão física, posso imaginar que a conversa não seria apenas com palavras. Mas eu não era ele. Eu não tinha sua força física, sua presença intimidadora. Minhas armas eram outras. Eram as cartas. Era a verdade. Era a minha teimosia.
uma herança direta dele. A voz de Joaquim, em minha memória, não me diria para recuar. Ele desprezava a covardia mais do que qualquer outra coisa. Ele me diria: Dolores, se há uma cerca quebrada, você não fica olhando, você a conserta. Se há um predador rondando seu quintal, você não reza para ele ir embora, você o espanta. A honra da nossa família era a cerca quebrada. Uma calma inesperada tomou conta de mim. A conversa silenciosa com o meu falecido marido me deu a força que eu precisava. Eu não estava fazendo aquilo apenas por Teresa. Estava fazendo por todos nós. Pela memória de meus pais, que morreram reverenciando um farsante. Pela honra de Joaquim, que nunca permitiria que tal coisa acontecesse debaixo de seu teto. E por mim mesma, para consertar a minha própria falha, a minha própria cerca quebrada de percepção. Fui até a cozinha e peguei a caixa de sapatos. Coloquei-a dentro de uma sacola de lona, junto com minha carteira de identidade e o pouco dinheiro que tinha guardado para uma emergência. Aquela era uma emergência. Voltei para a sala e olhei novamente para o retrato de Joaquim. Vou consertar a cerca, meu velho, eu disse em voz alta. E por um instante, na luz prateada da lua, tive a impressão de ver um aceno de aprovação em seu olhar severo. O medo não tinha desaparecido, mas agora ele tinha um companheiro, o senso de dever. E o dever, para uma mulher como eu, sempre foi mais forte que o medo. Antes de me deitar para tentar dormir por algumas horas, senti que precisava de uma última dose de combustível para a minha fogueira de indignação. Eu precisava reler a pior de todas as cartas, aquela que havia selado minha decisão, para que a imagem dela estivesse fresca em minha mente quando eu encarasse o bispo. Abri a caixa novamente, com cuidado para não fazer barulho e acordar Teresa. Procurei pelo envelope que mais me chocara. O papel era diferente, mais fino, quase como papel de seda. A caligrafia estava apressada, com traços nervosos que cortavam a folha. Não tinha data, mas pela angústia contida nela, imaginei que fosse de uma época em que Teresa, talvez, tenha tentado se rebelar, se afastar. Respirei fundo e comecei a ler sob a luz fraca da lamparina. Teresa, sua alma está em perigo mortal, e parece que só eu me importo com isso. Sua recente conversa com o jovem sacristão não passou despercebida. Suas risadas, seus olhares. Você está se deixando levar pela vaidade, pela tentação da carne, uma armadilha que o demônio arma para almas puras como a sua. Acha que um rapazola simples, que mal sabe o latim, pode lhe oferecer algo que se compare à salvação que eu lhe guio? Meu sangue gelou. Ele não estava apenas controlando a vida espiritual dela. Estava controlando sua vida social, seus afetos, qualquer faísca de normalidade que pudesse surgir. O ciúme doentio dele se disfarçava de preocupação teológica. Lembrei-me de um rapaz, um bom menino chamado Inácio, que foi sacristão por um tempo, e que de fato parecia ter uma queda por Teresa. Ele sumiu da cidade pouco tempo depois. Na época, disseram que arrumou um emprego em outra cidade. Agora, uma dúvida terrível se instalava. Teria Padre Antônio algo a ver com isso? Continuei a leitura. A carta se tornava ainda mais sombria. Você me fez uma promessa diante de Deus, em confissão. Você prometeu dedicar sua vida a Ele, sob a minha orientação. Romper essa promessa é um pecado mortal, um sacrilégio. Você entende o que isso significa? Significa que, se você se desviar do caminho que traçamos, estará condenando não apenas a si mesma, mas também a sua família. Ali estava, a revelação completa, o xeque-mate da sua crueldade. Ele não estava mais ameaçando apenas a salvação dela. Estava ameaçando a todos nós. Pense em seus pais, Teresa. Pessoas de fé simples e verdadeira. Imagine a dor, a vergonha, o desgosto que sentiriam se soubessem da sua fraqueza, da sua inclinação ao pecado. A reputação deles, tão zelada nesta comunidade, seria manchada para sempre. Seriam vistos como os pais que criaram uma filha perdida. E sua irmã, Dolores, com seus filhos, um escândalo respingaria em todos. Você quer ser a causa da ruína de sua própria família? Eu parei de ler, ofegante. O ar não entrava em meus pulmões. Era um veneno, uma chantagem emocional da mais baixa espécie. Ele usou o amor de Teresa por nós como uma arma contra ela mesma. Ele a convenceu de que seu silêncio e sua submissão não eram apenas para sua própria salvação, mas eram um sacrifício para proteger a família. Ele a encurralou de tal forma
que qualquer ato de libertação pareceria um ato de egoísmo e traição contra as pessoas que ela mais amava. Ele a fez acreditar que sua prisão era o nosso bem-estar. Agora eu entendia tudo. Entendia a profundidade de sua tristeza, a resignação em seu olhar. Ela não estava apenas sofrendo por si mesma. Estava carregando o que ela acreditava ser o fardo de nos proteger. Por 50 anos, minha irmã se sacrificou em um altar secreto, acreditando que estava nos salvando de uma vergonha que nunca existiu, criada pela mente doentia de um predador. A premissa completa daquele horror estava ali, nua e crua, naquela folha de papel frágil. Não se tratava de um flerte proibido, nem de um assédio passageiro. Tratava-se de um projeto de destruição de longo prazo, um abuso psicológico e espiritual sistemático, meticulosamente planejado e executado, que visava a aniquilação da vontade de uma pessoa, transformando-a em uma posse. Dobrei a carta e a coloquei por cima de todas as outras, na caixa. Seria a primeira que eu mostraria ao bispo. Ela não era apenas uma prova, era a sentença. A raiva me deu uma força que eu não sabia possuir. O medo se dissipou, substituído por uma fúria gelada. A mulher que iria para Uberlândia no dia seguinte não era mais a assustada Dolores Martins, lavradora aposentada. Era a guardiã da honra de sua família, a voz de sua irmã silenciada, e eu não voltaria para casa até que essa voz fosse ouvida. O ônibus para Uberlândia partiu da pequena rodoviária de Araguari, pontualmente às 6 da manhã. O céu ainda estava escuro, tingido de um roxo pálido no horizonte. O ar era frio e carregava o cheiro de terra molhada pelo sereno. Sentei-me na janela, a sacola de lona com a caixa de sapatos em meu colo, apertando-a como se fosse um tesouro ou uma bomba. Talvez fosse as duas coisas. A viagem de pouco mais de 1 hora pareceu durar uma vida inteira. Enquanto o ônibus sacolejava pela estrada, eu via a paisagem familiar de Minas Gerais passar por mim, os pastos verdes, as cercas de arame farpado, os cupinzeiros vermelhos que pareciam sentinelas na beira da estrada. Era o mundo que eu conhecia, o meu mundo, e eu estava o deixando para trás para entrar em um território desconhecido e hostil. Uberlândia, com seus prédios altos e trânsito barulhento, sempre me pareceu um lugar de outro planeta. Quando o ônibus entrou na cidade, o barulho e o movimento me assaltaram. Buzinas, freadas, o falatório de centenas de pessoas. Senti-me pequena, uma formiga no meio de um formigueiro gigante. A dúvida voltou a me assaltar. O que eu estava fazendo ali? Uma senhora do campo, com suas mãos calejadas e seu vestido simples, indo enfrentar o poder da igreja numa cidade grande. Era loucura. Desci na rodoviária e a sensação de deslocamento se intensificou. Tive que perguntar a 3 pessoas diferentes qual ônibus pegar para chegar ao centro, perto da catedral, onde me informaram que ficava a cúria diocesana. Dentro do ônibus urbano, lotado, agarrei-me à minha sacola, protegendo-a dos solavancos e dos empurrões, com medo de que alguém pudesse roubar a única arma que eu possuía. Quando finalmente desci no ponto indicado, meu coração martelava no peito. E ali, do outro lado da rua, estava o meu destino. O prédio da cúria não era como eu imaginava. Não era uma construção antiga e imponente como uma igreja. Era um edifício moderno, de 3 andares, com paredes de concreto e janelas de vidro escuro, que não deixavam ver o que havia dentro. Parecia uma fortaleza, fria e impessoal. Tinha um ar de escritório, de negócios, não de um lugar de fé. Parei na calçada, olhando para aquela construção. Ela representava tudo o que eu estava prestes a enfrentar. Uma estrutura organizada, burocrática, que certamente tinha protocolos para lidar com problemas como eu. Eles não me receberiam com abraços e compreensão. Me receberiam com desconfiança e com o objetivo de proteger a instituição a qualquer custo. Respirei fundo, pedindo a Joaquim a força que me faltava. É só consertar a cerca, Dolores, disse para mim mesma. Atravessei a rua e empurrei a pesada porta de vidro. O interior era ainda mais frio que o exterior. O chão de granito polido brilhava sob as luzes fluorescentes. O ar era gelado por um ar-condicionado potente. O único som era o zumbido suave do aparelho e o teclar distante de um computador. O cheiro não era de incenso e velas, mas de produtos de limpeza e papel. Em um balcão de mármore estava a mulher com quem eu havia falado ao telefone. Era jovem, com um cabelo impecavelmente penteado
e uma expressão de tédio profissional. Ela me olhou de cima a baixo, e seu olhar demorou um pouco mais nas minhas sandálias gastas e na minha sacola de lona. Senti-me julgada e diminuída antes mesmo de abrir a boca. Bom dia, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Meu nome é Dolores Martins. Eu tenho uma audiência com o bispo às 10 horas. Ela verificou uma agenda no computador, sem me dirigir o olhar. Senhora Dolores. Sim, o bispo está em uma reunião. Sente-se e aguarde. Eu o avisarei quando ele estiver disponível. Ela apontou para uma fileira de cadeiras de plástico desconfortáveis num canto da recepção. Não havia mais ninguém ali. Apenas eu, o silêncio gelado e as paredes impessoais. Sentei-me na beirada de uma das cadeiras, a sacola ainda firme em meu colo. Eram 9h30. Eu tinha chegado cedo. Agora, tudo o que me restava era esperar. E a espera, eu sabia, era parte da estratégia deles. Uma forma de me cansar, de me intimidar, de me fazer sentir insignificante. Mas eu não iria desistir. Eu tinha viajado até ali e não sairia sem ser ouvida. O tempo se arrastava na recepção fria da Cúria. Cada tic-tac do relógio na parede parecia um golpe de martelo em meus nervos. 10 horas. 10h15. 10h30. Ninguém veio me chamar. A recepcionista continuava seu trabalho, atendendo a telefonemas com uma voz monótona, ignorando completamente a minha presença. O ar-condicionado me dava calafrios. Aquele frio artificial era tão diferente do calor honesto e familiar de Araguari. Ali, tudo parecia falso, calculado. As plantas nos vasos eram de plástico. Os sorrisos nos retratos dos papas na parede pareciam congelados. Era um ambiente estéril, desprovido de qualquer calor humano ou espiritualidade. Levantei-me e caminhei até o bebedouro para molhar a boca, que estava seca de nervosismo. Ao passar pelo balcão, a recepcionista ergueu os olhos por um segundo. Ele já vai atendê-la, senhora. Por favor, tenha paciência, disse ela, num tom que era mais uma ordem do que um pedido. Voltei a me sentar. A humilhação da espera começava a corroer a minha determinação. Eles estavam fazendo de propósito. Queriam que eu me sentisse pequena, uma intrusa, uma camponesa ignorante que ousava tomar o tempo de homens importantes. Queriam que, quando eu finalmente entrasse na sala do bispo, eu já estivesse derrotada, intimidada, pronta para aceitar qualquer palavra de consolo vazia que ele me oferecesse e voltar para casa de mãos abanando. Mas então, pensei em Teresa. Pensei nos 50 anos que ela esperou, não em uma sala com ar-condicionado, mas em uma prisão de silêncio e dor. O que eram alguns minutos, ou mesmo horas de espera, comparados a uma vida inteira? A imagem de seu rosto choroso naquela manhã na cozinha se projetou em minha mente e reacendeu minha fúria. Minha coluna se endireitou na cadeira desconfortável. Meus dedos agarraram a alça da sacola com mais força. Eles podiam me fazer esperar, mas não podiam me quebrar. Às 11h10, quase 1h15 depois do horário marcado, um homem de batina, mais jovem e com uma expressão severa, saiu de um corredor. Ele falou algo em voz baixa com a recepcionista, que apontou em minha direção. O padre se aproximou de mim. Senhora Dolores Martins? Ele perguntou sem sorrir. Sim, sou eu. O bispo irá recebê-la agora. Por favor, me acompanhe. Levantei-me, as pernas um pouco bambas pela longa espera. Segui o padre por um corredor longo e silencioso, com o chão tão polido que refletia as luzes do teto. O som dos meus próprios passos ecoava, me fazendo sentir ainda mais exposta. Passamos por várias portas fechadas, de onde não vinha nenhum som. Aquilo não parecia o centro de uma diocese. Parecia um mausoléu. Finalmente, ele parou diante de uma porta de madeira escura e pesada. Bateu 2 vezes, de leve. Entre, disse uma voz grave lá de dentro. O padre abriu a porta para mim e fez um gesto para que eu entrasse. Mas ele mesmo não entrou. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, mas definitivo. O som me deu um arrepio. Eu estava sozinha, trancada na sala com o homem mais poderoso da igreja em toda a região. A antecâmara do julgamento havia terminado. O julgamento em si estava prestes a começar. A sala do bispo era grande e imponente. Uma parede inteira era coberta por uma estante de madeira escura, cheia de livros com lombadas de couro. Na outra, um crucifixo de bronze, enorme e austero, estava pendurado sobre um sofá de veludo vermelho. A luz entrava por uma janela ampla, mas era filtrada por uma cortina pesada,
criando uma atmosfera sóbria, quase sombria. O ar cheirava a cera de móveis e a café fresco. Atrás de uma mesa maciça de mogno, tão grande que parecia a mesa de um rei, estava sentado o bispo. Dom Eugênio era um homem na casa dos 60 anos, corpulento, com cabelos grisalhos cortados rente e um rosto redondo e rosado, que em outras circunstâncias poderia parecer amigável. Mas seus olhos, pequenos e azuis, eram frios e calculistas. Ele não se levantou quando entrei. Apenas me observou aproximar, avaliando-me por cima dos óculos de aros dourados. Senhora Dolores Martins, sente-se, ele disse, a voz grave e educada, mas sem um pingo de calor. Ele apontou para uma cadeira de couro que estava posicionada em frente à sua mesa, a uma distância que me pareceu estudada para me manter desconfortável. Sentei-me, a sacola de lona em meu colo. A cadeira era funda e me engoliu, fazendo-me sentir ainda menor diante daquela figura imponente atrás da mesa gigantesca. A minha secretária me disse que a senhora tem um assunto grave a tratar, sobre um padre. Pois bem, sou todo ouvidos. Ele juntou as pontas dos dedos, formando uma torre, e me encarou, esperando. Aquele olhar frio e a postura distante me desarmaram por um instante. Eu tinha ensaiado o que diria, mas agora as palavras pareciam presas na garganta. Ele não era um pastor esperando ouvir os problemas de sua ovelha. Era um executivo esperando ouvir um relatório de problemas. Respirei fundo, buscando a imagem de Teresa, a voz de Joaquim. Dom Eugênio, comecei, a voz trêmula, mas firme. Eu vim de Araguari. Sou irmã de Teresa Martins. Talvez o senhor não a conheça, mas ela é uma serva fiel da igreja há mais de 50 anos. Ele anuiu lentamente, sem mudar de expressão. Continue. Minha irmã nunca se casou. Dedicou a vida à paróquia. Todos sempre a admiraram por sua devoção. Mas há uma tristeza nela que nunca foi embora. Uma tristeza que eu, por muitos anos, não compreendi. Abri a sacola e tirei a caixa de sapatos. Coloquei-a sobre a mesa de mogno polido. O objeto simples e desgastado pareceu chocar-se com a opulência da sala. O bispo olhou para a caixa com uma ponta de desdém. Há alguns dias, encontrei isto. São cartas. Cartas que o padre Antônio da nossa paróquia escreveu para a minha irmã. Cartas de 50 anos atrás, quando ela era apenas uma menina de 17 anos. O nome Padre Antônio fez com que as sobrancelhas do bispo se erguessem minimamente. Era o primeiro sinal de reação que ele demonstrava. Padre Antônio, ele repetiu, o nome soando como se ele estivesse provando uma comida estranha. Um de nossos padres mais antigos e respeitados. Um homem de fé exemplar. Essa é a imagem que todos têm dele, eu disse, sentindo a raiva me dar coragem. Mas a verdade está aqui. Abri a caixa e peguei a última carta que havia lido, a mais cruel. Desdobrei-a e a empurrei pela mesa em sua direção. Leia, por favor. Leia o que este homem de fé exemplar escreveu para uma adolescente que confiava nele. Dom Eugênio hesitou por um momento. Ele não queria tocar naquilo, mas meu olhar o desafiava. Com um suspiro quase imperceptível, ele pegou a carta. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente. Eu observei seu rosto, procurando por qualquer sinal de choque, de horror, de compaixão. Não encontrei nada. Sua expressão permaneceu neutra, controlada. Quando terminou de ler, ele dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta na mesa, como se estivesse manuseando um documento sem importância. Ele tirou os óculos, limpou-os com um lenço e os colocou de volta. Então, me olhou com uma expressão que eu só poderia descrever como pena, uma pena paternalista e condescendente. Minha senhora, ele começou, o tom de voz agora suave, quase sedoso. Eu entendo que a senhora esteja perturbada. É natural. A senhora encontra cartas antigas, de uma época completamente diferente da nossa. Palavras podem ser mal interpretadas, especialmente depois de tanto tempo. Padre Antônio sempre teve um estilo de escrita muito passional, uma herança da velha escola. Ele se expressa com muito fervor. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Fervor? Dom Eugênio, o senhor leu o que está escrito aí? Isso não é fervor, é ameaça, é chantagem. Ele usou a nossa família para controlar a minha irmã. Controle é uma palavra muito forte, ele disse calmamente. Eu diria zelo. Um zelo talvez excessivo, admito. Ele via em sua irmã uma alma especial,
e temia que ela se perdesse nos caminhos do mundo. Ele estava tentando protegê-la, à sua maneira. A raiva me sufocou. Proteger? Ele a destruiu. Ele roubou a vida dela. E esta não é a única carta. Há dezenas delas aqui, eu disse, batendo com a mão na caixa. O bispo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Senhora Dolores, precisa entender a delicadeza da situação. Estamos falando de um padre idoso, com uma vida inteira de serviços prestados à comunidade. Acusações como essa, baseadas em cartas antigas e possivelmente mal interpretadas, podem causar um dano irreparável, um escândalo. A fé das pessoas é frágil. A reputação da igreja precisa ser protegida. Ali estava, a verdade por trás de toda a sua calma e polidez. Não se tratava de justiça, nem de compaixão por Teresa. Tratava-se de controle de danos, proteger a instituição, abafar o escândalo. Ele estava me dizendo, com todas as letras, que o sofrimento da minha irmã por 50 anos valia menos do que a reputação de um padre abusador e a imagem da igreja. Naquele momento, eu entendi que meu inimigo não era apenas Padre Antônio. Era todo aquele sistema, personificado no homem sentado à minha frente. A resposta condescendente do bispo não me quebrou. Pelo contrário, foi como jogar gasolina no fogo. A imagem da minha irmã, encolhida na cadeira da cozinha, me deu uma força que eu não sabia que possuía. Eu não tinha vindo de tão longe para ser tratada com desdém e paternalismo. Proteger a reputação da igreja? Repeti, minha voz baixa e perigosamente calma. E quem protegeu a minha irmã, Dom Eugênio? Quem a protegeu quando ela era uma menina assustada, sendo manipulada por um homem que deveria ser seu guia espiritual? A igreja estava lá por ela? Ou estava ocupada demais admirando o fervor do seu padre? Meu tom o surpreendeu. Ele esperava lágrimas, histeria. Não esperava uma fúria fria e articulada. Seus olhos azuis se estreitaram. A máscara de benevolência começou a rachar. Senhora, eu peço que mantenha a calma. A senhora está fazendo acusações muito sérias, ele disse, a voz um pouco mais dura. Eu não estou fazendo acusações. Estou apresentando fatos, retruquei, empurrando a caixa de sapatos um pouco mais para o centro da mesa. Os fatos estão aqui, escritos pela mão dele. O senhor quer que eu leia alguns trechos em voz alta? Talvez a parte em que ele a chama de meu tormento e minha paz? Ou a parte em que ele a ameaça com a perdição se ela ousar se afastar dele? O rosto do bispo ficou vermelho. Ele se ajeitou na cadeira, desconfortável. Não há necessidade disso, ele disse rapidamente. Eu entendi o seu ponto. A linguagem é inadequada. Inadequada? Eu ri, um som seco e sem alegria. Dom Eugênio, um lobo devorou uma de suas ovelhas e o senhor está me dizendo que os dentes dele eram inadequados? Isto é o registro de um abuso que durou anos. Um abuso psicológico que deixou cicatrizes que minha irmã carregará até o túmulo. E o senhor está preocupado com o escândalo? Levantei-me. A cadeira de couro rangeu em protesto. Apoiei as duas mãos na mesa polida e me inclinei em sua direção, encarando-o diretamente. Eu não vim aqui pedir a sua compaixão. Eu não vim aqui para chorar no seu ombro. Eu vim aqui exigir justiça. Justiça para Teresa Martins. Eu não sei quais são os procedimentos da igreja para lidar com um monstro como o Padre Antônio, mas eu espero que o senhor o siga. E se não seguir, se o senhor tentar varrer isso para debaixo deste seu tapete caro, então o mundo inteiro vai ficar sabendo desta história. Eu não tenho nada a perder. Minha fé nos homens de batina morreu nesta sala. Mas minha fé na verdade, essa está mais viva do que nunca. O silêncio que se seguiu foi pesado, elétrico. Ele me encarava, chocado com a minha audácia. Eu o encarava de volta, sem piscar. A camponesa ignorante havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mulher que não tinha mais medo. Finalmente, ele desviou o olhar. Passou a mão pelo rosto. Um gesto de cansaço e irritação. A postura de superioridade havia desmoronado. Agora ele era apenas um administrador enfrentando uma crise. Sente-se, por favor, senhora Martins, ele disse, a voz agora sem nenhum traço de condescendência. Era o tom de um homem negociando. Eu hesitei, mas me sentei. Tinha conseguido o que queria. A atenção dele. O respeito dele. O que a senhora quer que eu faça? Ele perguntou diretamente. Eu quero que o Padre Antônio seja afastado de suas funções. Imediatamente. Eu não quero que ele suba no altar nunca mais.
Eu não quero que ele tenha a oportunidade de fazer com outra menina o que fez com a minha irmã. Ele ponderou por um momento. Isso é um passo muito sério. Precisamos de uma investigação. Não posso agir baseado apenas nas cartas escritas por ele? Interrompi. A prova está na sua frente. E se o senhor precisar de mais, olhe para a minha irmã. A vida dela é a maior prova de todas. Ele suspirou. Eu entendo. Olhe, deixe as cartas comigo. Eu prometo que vou iniciar uma investigação interna. Discreta, por enquanto. Vou conversar com o padre Antônio. Vou cuidar disso. E o que significa cuidar disso? Perguntei, desconfiada. Significa transferi-lo para outra paróquia, onde ele possa começar tudo de novo? Não, ele disse, olhando-me nos olhos. Significa que ele será responsabilizado. Eu lhe dou a minha palavra. Eu não confiava na palavra dele, mas por enquanto era tudo o que eu tinha. Eu havia plantado a semente. Havia sacudido a árvore. Agora, precisava esperar para ver quais frutos cairiam. Eu não vou deixar as cartas originais, eu disse, começando a recolhê-las e a guardá-las de volta na caixa. São a minha única prova, mas eu posso lhe trazer cópias. Ele pareceu surpreso e talvez um pouco admirado com a minha cautela. Como queira, traga as cópias para a secretaria. A investigação começará hoje mesmo. Levantei-me, peguei minha sacola. Eu vou esperar por notícias, Dom Eugênio. E não vou esperar por 50 anos. Virei-me e caminhei em direção à porta. Quando minha mão tocou a maçaneta, ouvi a voz dele uma última vez. Senhora Martins. Eu parei, mas não me virei. A senhora é uma mulher de muita coragem. Não respondi. Apenas abri a porta e saí, deixando-o sozinho em sua sala suntuosa, com o silêncio e o problema que eu havia criado para ele. Ao caminhar pelo corredor, minha cabeça estava erguida. Eu não tinha vencido a guerra, mas tinha vencido a primeira batalha. Voltar para Araguari foi como emergir de um mergulho em águas profundas e turvas. O ar da minha cidade, mesmo quente e poeirento, pareceu mais puro. O som familiar das cigarras e dos pássaros era um bálsamo depois do silêncio frio da Cúria. Mas eu não voltei à mesma. Algo dentro de mim havia se deslocado, se endurecido. Em casa, encontrei Teresa na varanda, remendando uma toalha de mesa. Ela ergueu os olhos quando cheguei, e em seu olhar havia uma pergunta que ela não ousava fazer. Fui a Uberlândia, eu disse simplesmente, sentando-me na cadeira de balanço ao lado dela. Fui conversar com o bispo. O pano caiu de suas mãos. Ela me encarou, o rosto uma máscara de espanto e medo. Você não... Ela gaguejou. Sim, Teresa. Eu levei as cartas. Eu contei a ele. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Um choro convulso, assustado. Por que você fez isso, Dolores? Por quê? Vai causar um escândalo. A vergonha vai cair sobre nós. Eram as palavras dele, a chantagem dele, saindo da boca dela. Meu coração se partiu ao ver o quão fundo o veneno havia penetrado. Não, Teresa, eu disse com firmeza, mas com gentileza. A vergonha não é nossa. A vergonha é dele. E não haverá escândalo se eles fizerem a coisa certa. Eu não quero um circo. Eu só quero que ele seja parado. Ela balançou a cabeça inconsolável. Ele vai negar. Eles não vão acreditar em você. Vão dizer que somos loucas. Deixe que digam, respondi. Eu sei a verdade. E agora, o bispo também sabe. O que ele fará com ela não sei. Mas o silêncio acabou, minha irmã. O silêncio acabou. Os dias seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Nada acontecia. A vida na cidade seguia seu curso normal. Padre Antônio continuava a celebrar as missas, sua voz de barítono ecoando pela igreja como sempre. Eu o via passar pela nossa rua em sua caminhada matinal, cumprimentando a todos com seu sorriso benevolente, e sentia um nó no estômago. Ele não sabia que eu sabia, ou talvez o bispo já o tivesse contatado, e aquele sorriso era apenas uma fachada. A notícia de minha viagem à Cúria, no entanto, não permaneceu secreta. Em uma cidade pequena como Araguari, segredos têm vida curta. Alguém deve ter me visto pegar o ônibus. A secretária do bispo pode ter comentado com alguém. Logo, os sussurros começaram. Eu os sentia quando ia à padaria ou ao armazém. Os olhares que se desviavam quando eu me aproximava. As conversas que paravam abruptamente. As pessoas não sabiam o porquê, mas sabiam que Dolores Martins, uma mulher que nunca se meteu em nada, tinha ido falar com o bispo. E isso, por si só,
Já era motivo para especulação. O que será que a Dolores foi fazer lá? Eu ouvia as comadres cochichando na praça. Dizem que é sobre a herança dos pais dela. Alguma coisa com os terrenos da igreja. Não. Eu ouvi dizer que a irmã dela, a Teresa, não anda bem da cabeça. E ela foi pedir ajuda. A pressão era imensa. Eu me sentia isolada, observada. Alguns amigos antigos começaram a me tratar com uma certa distância, com medo de se envolverem no que quer que fosse o meu problema. E Padre Antônio? Ele começou a me evitar. Se me via na rua, atravessava para o outro lado. Durante a missa de domingo, que frequentei de propósito, para observá-lo, senti seu olhar pousar em mim por um instante. Havia surpresa, e talvez, pela primeira vez, uma ponta de incerteza em seus olhos. Teresa se fechou ainda mais. Mal saía de casa, com medo dos olhares e dos cochichos. Ela estava aterrorizada com as consequências do meu ato, convencida de que eu havia aberto a caixa de Pandora e que a ruína cairia sobre nós a qualquer momento. Eu tentava ser forte por nós duas, mas havia momentos, no meio da noite, em que o medo me vencia. E se o bispo não fizesse nada? E se ele tivesse decidido que era mais fácil desacreditar uma velha senhora do que punir um de seus padres? E se tudo o que eu consegui foi nos transformar em párias na nossa própria cidade? A espera era uma tortura. O silêncio da cúria era um grito que ecoava em minha cabeça, me dizendo que talvez eu tivesse cometido um erro terrível. Uma semana se passou. Depois outra. O silêncio da diocese era total. Minha esperança começava a murchar, dando lugar a um desespero amargo. Eu havia jogado minha única carta, e aparentemente tinha perdido. Padre Antônio continuava no altar, e eu e Teresa éramos as loucas que estavam sendo isoladas pela comunidade. Numa tarde chuvosa, eu estava na varanda, observando a água escorrer do telhado, sentindo o peso do mundo em meus ombros. Foi quando vi uma figura se aproximando, encolhida sob um guarda-chuva preto. Era Dona Elvira, a viúva do farmacêutico, uma senhora de quase 80 anos, conhecida por sua discrição e por sua presença constante na missa das 7. Nós nos conhecíamos de vista, trocávamos cumprimentos cordiais, mas nunca fomos amigas. Ela parou em frente ao meu portão, hesitante. Eu me levantei, curiosa. Dona Elvira, a senhora quer entrar? Se proteger da chuva? Ela olhou para os dois lados da rua, como se temesse ser vista, e então entrou rapidamente, fechando o portão atrás de si. Subiu os degraus da varanda e fechou o guarda-chuva, revelando um rosto enrugado e preocupado. Desculpe o incômodo, Dolores. Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Posso falar com você por um minuto? A sós. Achei o pedido estranho, mas a conduzi para dentro, para a sala de estar. Teresa estava em seu quarto, como de costume. Ofereci um café, mas ela recusou com um gesto da mão. Sentou-se na beirada do sofá, as mãos torcendo um lenço no colo. Dolores. Eu não sei como começar, ela disse, o olhar fixo no chão. O que eu vou dizer é muito delicado. Estou ouvindo, Elvira. Ela respirou fundo. Eu ouvi os boatos, que você foi falar com o bispo, e eu sei que não é da minha conta, mas as pessoas estão dizendo coisas, e eu acho que sei por que você foi. Meu coração deu um salto. O que a senhora acha que sabe? Os olhos de Elvira, marejados, finalmente encontraram os meus. É sobre o Padre Antônio, não é? Eu apenas a encarei, esperando. Quando eu era moça, ela continuou, a voz embargada. Muito antes de me casar com o meu falecido Alberto, eu era da congregação mariana. Padre Antônio, recém-chegado na paróquia, era nosso diretor espiritual. Ele era muito atencioso comigo. Dizia que eu tinha uma alma especial, uma sensibilidade rara. As palavras eram quase as mesmas das cartas. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele me chamava para conversas particulares na sacristia, para orientação. No começo, eu me sentia honrada, especial. Mas depois, as conversas começaram a ficar estranhas. Ele fazia perguntas muito pessoais, sobre meus sentimentos, meus pensamentos. E o jeito que ele me olhava me deixava desconfortável. Uma vez, ele segurou minha mão por tempo demais, dizendo que estava sentindo a pureza da minha alma. Eu me senti suja. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Elvira. Eu não contei a ninguém. Que vergonha eu sentiria. As pessoas diriam que eu estava imaginando coisas, que eu era uma moça atrevida tentando seduzir o padre. Então eu me afastei. Pedi para sair da congregação. Disse que estava muito ocupada ajudando em casa. Ele ficou furioso.
Disse que eu estava virando as costas para Deus, mas eu não me importei. Eu só queria ficar longe dele. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com o lenço. Eu enterrei isso por mais de 60 anos. Mas quando ouvi que você tinha ido ao bispo e vi os olhares que as pessoas estão te lançando, eu sabia que não tinha sido só comigo. E eu vi a sua irmã, Teresa, a vida inteira dela na sombra daquela igreja, e meu coração doeu. Eu não tenho cartas, não tenho provas, eu só tenho a minha memória. Mas eu vim aqui para te dizer, Dolores, eu acredito em você, e você não está sozinha. Naquele momento, toda a força que eu vinha sustentando desmoronou. Eu comecei a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Era a validação que eu precisava desesperadamente. A mão que se estendia no escuro para segurar a minha. Alguém mais sabia. Alguém mais tinha sentido o toque venenoso daquele homem. Eu não estava louca. Teresa não estava louca. A história de Elvira, tão parecida com a de Teresa, me mostrou um padrão. Padre Antônio não havia tido um deslize, uma paixão proibida por uma única moça. Ele era um predador em série. Ele usava a mesma técnica, as mesmas palavras, o mesmo abuso de poder com todas as jovens vulneráveis que via como presas. Obrigada, Elvira, eu disse, minha voz embargada pelo choro. A senhora não sabe o que isso significa para mim. Eu sei que não é muito, ela disse, levantando-se para ir. Eu sou uma velha. Minha palavra não vale muito. Mas eu não podia mais ficar em silêncio, não depois de ver a sua coragem. Depois que ela foi embora, fiquei muito tempo sentada na sala, ouvindo o som da chuva. A visita de Elvira mudou tudo. Ela não me deu uma arma para lutar, mas me deu algo talvez mais importante, a certeza de que a minha luta era justa, e me deu uma nova ideia. Se havia Elvira, quantas outras não haveria? Quantas mulheres em Araguari carregavam um segredo semelhante, enterrado sob camadas de vergonha e tempo? A diocese podia me ignorar, a cidade podia me isolar. Mas se eu pudesse encontrar outras vozes, nosso sussurro poderia se tornar um clamor. E um clamor, por mais que tentem, não pode ser ignorado. A confissão de Dona Elvira foi a primeira fenda na barragem do silêncio. E como acontece com as barragens, uma vez que uma fenda se abre, a pressão da água começa a fazer o resto do trabalho. Eu sabia que não podia sair pela cidade perguntando às mulheres se elas haviam sido assediadas pelo padre. Isso as assustaria e me faria parecer uma caçadora de bruxas. A abordagem precisava ser sutil, baseada na confiança. Comecei com a própria Elvira. Na manhã seguinte, preparei um bolo de fubá e o levei até a casa dela. Sentamos em sua cozinha, que cheirava a erva doce, e conversamos por horas. Ela me contou mais detalhes de sua experiência, e eu compartilhei com ela o conteúdo de algumas das cartas, sem expor os detalhes mais íntimos de Teresa. Havia um entendimento profundo entre nós, uma sororidade forjada na dor e na indignação. Foi ela quem me deu o próximo nome. Sabe, Dolores, tem a Nair, a esposa do falecido Zé do Armazém. Ela sempre foi muito devota, mas há uns 30 anos, ela parou de se confessar com o padre Antônio. Ela vai até a cidade vizinha para isso. Ninguém nunca entendeu o porquê. Era uma pista, uma pequena anomalia no comportamento de alguém que poderia significar muito. Naquela mesma tarde, fui ao armazém de Nair, com a desculpa de comprar um pouco de farinha. Ela me atendeu com a gentileza de sempre, mas notei uma certa reserva em seu olhar. Enquanto ela pesava a farinha, eu comentei, como quem não quer nada. As coisas andam tão estranhas na paróquia, não é, Nair? Parece que o ar está pesado. Ela parou o que estava fazendo e me olhou, os olhos perscrutadores. Por que diz isso, Dolores? Não sei, eu disse dando de ombros. Talvez seja só coisa da minha cabeça de velha. Mas às vezes sinto que carregamos fardos por tempo demais, por medo do que os outros vão pensar. O rosto de Nair se fechou. Ela terminou de embalar a farinha e me entregou, evitando meu olhar. 50 centavos, disse ela, a voz fria. Pensei que tinha falhado. Paguei e já estava me virando para ir embora, o coração apertado de decepção, quando ela me chamou, em voz baixa. Dolores, espere. Eu me virei. Ela olhou para o fundo da loja, para se certificar de que estávamos sozinhas. Depois que o armazém fechar, passe aqui em casa, pela porta dos fundos. Naquela noite, na penumbra da cozinha de Nair, ouvi outra história, diferente nos detalhes, mas terrivelmente semelhante na essência. Uma confissão em que ele a pressionou a contar detalhes íntimos de seu casamento,
sob o pretexto de entender a natureza de seus pecados. Uma mão que acidentalmente tocou sua perna durante uma bênção. Um convite para conversas privadas, que ela, assustada, sempre recusou. E a punição sutil que se seguiu. Sermões que pareciam ser dirigidos a ela, falando sobre a arrogância das mulheres que se acham mais santas que os outros. E um tratamento frio e distante que a fez se sentir culpada e isolada em sua própria igreja. A história de Nair era a de uma mulher que, por ter resistido, foi punida com o ostracismo psicológico. Saí da casa dela com mais uma peça do quebra-cabeça. E com mais um nome. Nair me falou de uma prima, que se mudara de Araguari anos atrás, segundo ela, para fugir do falatório, depois de um desentendimento com o padre. Comecei a tecer uma teia de sussurros, de confidências trocadas em cozinhas e quintais, longe dos ouvidos curiosos. Uma mulher levava a outra. Algumas falavam abertamente, aliviadas por finalmente compartilharem seu fardo. Outras eram mais reticentes, com medo de desenterrar o passado, mas confirmavam com um aceno de cabeça, uma lágrima no canto do olho. Descobri histórias de mais de 6 décadas. Histórias de meninas do catecismo que recebiam elogios que as deixavam desconfortáveis. Histórias de noivas que, durante o curso de noivos, ouviam conselhos sobre a obediência da esposa que soavam mais como uma sentença. Histórias de viúvas que recebiam visitas de consolo que se tornavam invasivas. Nem todas eram tão graves quanto a de Teresa. Muitas eram histórias de limites ultrapassados, de um poder exercido de forma sutil e perversa. Mas juntas, elas pintavam o retrato de um homem que, por toda a sua vida sacerdotal, usou sua posição não para servir, mas para se servir, para controlar, intimidar e satisfazer seu próprio ego e seus desejos. Eu não estava mais sozinha. Eu era a porta-voz de um exército silencioso de mulheres que, por anos, carregaram sua dor e sua vergonha em segredo. O peso em meus ombros não diminuiu. Pelo contrário, ele aumentou. Agora, eu não carregava apenas a dor da minha irmã. Carregava a dor de dezenas de outras. E a minha responsabilidade se tornara imensurável. Passou-se quase um mês desde a minha visita à Cúria. Um mês de silêncio oficial e de sussurros crescentes. A teia de mulheres que eu havia contatado, embora não agisse publicamente, criaram uma corrente subterrânea de informação e solidariedade. A verdade estava se espalhando, não como uma fofoca, mas como um segredo compartilhado, uma ferida coletiva que começava a ser exposta ao ar. A pressão sobre a diocese, mesmo que discreta, deve ter aumentado. Talvez o bispo tenha recebido um telefonema anônimo. Talvez um padre de outra paróquia tenha ouvido os rumores e o alertado. Eu não sei os detalhes, e talvez nunca saiba, mas o que eu sei é que a inércia da igreja, aquela máquina gigantesca e lenta, finalmente começou a se mover. A ruptura aconteceu numa terça-feira. Uma terça-feira comum, que não prometia nada de especial. Eu estava no quintal, catando feijão, quando o carro preto parou em frente à minha casa. Não era um carro qualquer. Era um carro oficial, com um motorista. Dele, desceu o mesmo padre de rosto severo que me levara à sala do bispo. Meu coração parou. Eles tinham vindo. Para quê? Para me silenciar? Para me ameaçar? Ele caminhou até o meu portão. Senhora Dolores Martins? O bispo Dom Eugênio pede que a senhora o encontre na casa paroquial em 1 hora. Ele veio de Uberlândia especialmente para tratar do seu assunto. E foi embora, sem me dar chance de responder. Corri para dentro, as mãos tremendo. Contei a Teresa, que ficou pálida como cera. É o fim, Dolores. Eles vieram nos punir. Não, Teresa, eu disse, tentando transmitir uma confiança que eu não sentia. Eles vieram porque não tem mais como nos ignorar. 1 hora depois, eu caminhava em direção à casa paroquial, que ficava ao lado da igreja. Um pequeno grupo de curiosos já se formava na praça, atraído pela presença do carro do bispo. Senti os olhares em minhas costas, uma mistura de curiosidade, acusação e, pela primeira vez talvez, um pingo de respeito. Quando entrei, encontrei os 3 sentados na sala de estar: o bispo, o padre secretário e padre Antônio. Ver padre Antônio ali, no seu ambiente, foi um choque. Ele parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Estava envelhecido, a pele do rosto fina como papel, as mãos manchadas pela idade. Mas os olhos ainda tinham a mesma intensidade, agora misturada a uma fúria mal contida. O bispo se levantou.
Senhora Martins, obrigado por vir. Creio que a senhora conhece o Padre Antônio. Eu não o cumprimentei, apenas o encarei. Conheço. Foi tudo o que eu disse. Padre Antônio, disse o bispo virando-se para ele. A senhora Martins nos trouxe algumas alegações sobre cartas que o senhor teria escrito para a irmã dela há muitos anos. Padre Antônio riu, um som rouco, desdenhoso. Dom Eugênio, com todo o respeito, o senhor veio de Uberlândia para ouvir as fantasias de uma velha senhora amargurada? Eu dediquei 60 anos da minha vida a esta igreja, e sou acusado com base em papéis velhos que podem ter sido inventados. Eles não foram inventados, eu disse, a voz cortante. Foram escritos com a sua mão, com a sua tinta, com a sua maldade. Maldade? Eu só queria guiar aquela alma perdida, ele retrucou, levantando-se, o corpo tremendo de raiva. Ela era fraca, cheia de tentações. Eu a protegi, e esta é a minha recompensa? Ser caluniado pela própria irmã dela? O senhor não a protegeu. O senhor a aprisionou, gritei, perdendo o controle pela primeira vez. O senhor usou a fé dela, o medo dela, o amor dela pela família para controlá-la, para se sentir poderoso. O senhor não é um homem de Deus, é um tirano. Chega, bradou o bispo, a voz de autoridade ecoando pela sala. Sentem-se os dois. Nós nos sentamos, ofegantes. O confronto havia sido feio, cru. A verdade havia sido dita, sem filtros, sem floreios. O bispo olhou para Padre Antônio, e pela primeira vez, eu vi em seus olhos não a preocupação de um administrador, mas a decepção de um pastor. Antônio, ele disse, a voz cansada, não é apenas a senhora Martins. Os rumores se espalharam, outras vozes se levantaram, histórias que se encaixam, que formam um padrão. Não posso mais ignorar isso. O rosto de Padre Antônio se desfez. A arrogância deu lugar ao pânico. Ele olhou para o bispo, depois para mim, como um animal encurralado. São mentiras! Inveja! Mulheres frustradas que... Silêncio, Antônio! Ordenou o bispo. A decisão já estava tomada. A partir de hoje, o senhor está sendo afastado de todas as suas funções paroquiais. O senhor será transferido para o retiro dos padres idosos em Uberlândia. Oficialmente, será por problemas de saúde. O senhor passará seus dias em oração e penitência. Era uma punição branda, uma aposentadoria forçada, não uma expulsão. Mas para ele, era o fim do mundo. O poder lhe fora tirado, o palco, arrancado de seus pés. Ele não seria mais o centro das atenções, o santo venerado. Seria apenas um velho padre esquecido num asilo. Ele não disse mais nada, apenas afundou na poltrona, o corpo encolhido, derrotado. O grande manipulador havia perdido o jogo. O bispo se virou para mim. Senhora Martins, a justiça da igreja foi feita. Peço pelo bem de todos que este assunto morra aqui. A cidade não precisa de um escândalo. Eu o encarei. A justiça da igreja pode ter sido feita, Dom Eugênio, mas a justiça da minha irmã, essa ainda está começando. Virei-me e saí da casa paroquial, deixando para trás os 3 homens e os destroços de uma vida de mentiras. Ao sair para a praça, o sol da tarde bateu em meu rosto. O ar parecia mais leve. Eu não me sentia vitoriosa. Sentia-me exausta, mas também sentia que um peso enorme, um peso de 50 anos, havia sido finalmente levantado dos ombros da minha família. A notícia se espalhou por Araguari como fogo em palha seca. No dia seguinte, um domingo, a igreja matriz estava mais cheia do que na missa do galo. As pessoas não vieram para rezar, vieram para ver. No lugar de Padre Antônio, no altar, estava um padre jovem, enviado de Uberlândia, com um rosto assustado e um sermão que ninguém ouviu. O que todos ouviam era o silêncio, a ausência da voz de barítono, a ausência da figura imponente. A ausência era a confirmação de que tudo o que se sussurrava era verdade. Durante dias, a cidade não falou de outra coisa. Fui o centro das atenções, o que era profundamente desconfortável para mim. Alguns me olhavam com admiração, como uma heroína. Outros, os mais devotos de Padre Antônio, me olhavam com ódio, como a bruxa que havia derrubado o santo. Recebi um telefonema anônimo com xingamentos. Encontrei uma pichação no meu muro. Traidora, mas também recebi apoio. Dona Elvira e Nair vieram me visitar, trazendo pão e solidariedade.
Outras mulheres me paravam na rua, não para falar do assunto, mas para me dar um sorriso, um toque no braço, um olhar de cumplicidade que dizia: eu sei e obrigada. A cidade se dividiu, mas eu não estava mais sozinha. A mudança mais importante, no entanto, acontecia dentro da minha própria casa. Teresa assistiu a tudo de sua janela, em silêncio. Ela viu o carro do bispo, a movimentação na praça, a ausência de Padre Antônio na missa que ela assistiu pela rádio, como fazia nos últimos anos. Ela não fez perguntas, não fez comentários. Apenas observava, processando. Na noite de domingo, depois de tudo, eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar, quando ela entrou. Achei que ela ia para o quarto, como sempre, mas ela parou ao meu lado, pegou um pano de prato e, sem dizer uma palavra, começou a enxugar os pratos que eu lavava. Fazia anos, talvez décadas, que não fazíamos isso juntas. Ficamos ali, lado a lado, no ritmo familiar da tarefa doméstica. O único som era o da água e o tilintar da louça. O silêncio não era mais pesado, carregado de segredos. Era um silêncio calmo, de companheirismo. Quando terminamos, ela dobrou o pano de prato cuidadosamente e o colocou sobre o balcão. Então, virou-se para mim. Seus olhos, que por tanto tempo foram opacos e tristes, tinham um brilho diferente, um brilho de clareza. Obrigada, Dolores, ela disse, a voz baixa, mas firme. Foi tudo, apenas 2 palavras. Mas naquelas 2 palavras havia um universo de significado. Havia o reconhecimento do seu sofrimento, a gratidão pela minha luta, a aceitação da verdade. Havia o perdão pela minha cegueira e o pedido de perdão pelo seu silêncio. E então, ela fez algo que me surpreendeu. Ela se aproximou e me abraçou. Um abraço desajeitado, de 2 velhas que não estavam acostumadas a demonstrações de afeto. Mas era um abraço real, forte. Senti seus ombros, que sempre foram tão curvados, um pouco mais retos. Senti seu corpo, que sempre pareceu tão frágil, com uma nova solidez. Era o começo da cura. Eu sabia que as cicatrizes de 50 anos não desapareceriam da noite para o dia. Sabia que a melancolia talvez nunca a abandonasse por completo. Mas a corrente invisível que prendia aquela igreja, aquele homem, havia sido rompida. Ela não estava livre da dor, mas estava livre da prisão. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi a noite inteira. Um sono profundo, sem sonhos. O sono de quem cumpriu uma missão. A cerca estava consertada. O predador, afugentado. A justiça, por mais imperfeita que fosse, havia encontrado seu caminho. Hoje, alguns meses depois de tudo, a poeira assentou. Araguari tem um novo padre. Um homem simples e gentil, que parece mais preocupado com a horta comunitária do que com a teologia do poder. Aos poucos, a vida na cidade voltou ao normal, mas um normal diferente, com menos ingenuidade. Eu mudei. A mulher que vivia de forma automática, presa à rotina da roça e da casa, deu lugar a alguém que aprendeu a usar a voz. Descobri uma força em mim que eu não sabia que existia. Não sou mais apenas a viúva de Joaquim, a mãe de meus filhos, a irmã de Teresa. Sou Dolores Martins, a mulher que não se calou, mas a maior mudança foi em Teresa. A transformação não é milagrosa, é sutil, como o desabrochar de uma flor que passou muito tempo na sombra. Ela ainda é quieta e reservada, mas seus ombros estão mais eretos. O olhar baixo agora se levanta para encontrar o dos outros. E outro dia, eu a ouvi. No quintal, enquanto cuidava de suas 11 horas, eu a ouvi cantarolar. Uma melodia antiga, da sua juventude. Uma melodia que eu não ouvia há 50 anos. Nesta tarde, estamos sentadas em um banco na Praça da Matriz, tomando uma garapa gelada. O sol de fim de tarde doura as folhas das árvores e a torre da igreja. Vemos as crianças correndo, os casais de namorados passeando. Algumas pessoas que passam por nós ainda cochicham, desviam o olhar. Outras nos cumprimentam com um respeito novo. Eu não me importo mais com os olhares. Aprendi que a opinião dos outros é apenas um ruído de fundo. O que importa é a paz que sinto dentro de mim. É um dia bonito, não é? Teresa diz, olhando para o céu. Sim, respondo. É um dia muito bonito. Não falamos sobre o passado. Não precisamos. Ele está lá, mas não nos define mais. O que nos define agora é este momento. 2 irmãs, 2 velhas senhoras, sentadas lado a lado em um banco de praça, partilhando um silêncio confortável
e a certeza de que, finalmente, depois de uma longa e escura noite, o dia amanheceu. Eu descobri que a fé verdadeira não está nas paredes de uma igreja, nem nas palavras de um homem de batina. A fé está na coragem de buscar a verdade, na força de proteger quem amamos e na resiliência do espírito humano, que, mesmo depois de quase ser destruído, ainda é capaz de encontrar um motivo para cantarolar sob o sol. Eu não sei o que o resto da minha vida me reserva, mas caminho com a cabeça erguida. Eu não queimei a igreja, como alguns disseram, mas queimei o medo que vivia dentro de mim. E essa, eu descobri, é a maior libertação de todas. A minha história, a história do silêncio da minha irmã, chegou ao fim. Mas tantas outras histórias como esta continuam trancadas em caixas de sapato velhas, em corações amedrontados. Se você acredita que trazer essas verdades à luz é importante, que a coragem de uma pessoa pode inspirar muitas outras, então eu te peço, se inscreva neste canal. Deixe o seu like para que esta história chegue a mais gente. E comente aqui embaixo o que a palavra justiça significa para você, porque cada voz que se junta a nós ajuda a quebrar mais um silêncio. Obrigada por me ouvir.